Abra a Bíblia comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Nós vamos ler esse salmo que é poderoso, que é transformador. Salmo de número 100, versículo de 1 a 5. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Até aqui, queridos. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos nesse momento receber aquele alimento especial para as nossas almas, Pai. Senhor, estamos famintos da Tua palavra e queremos nesse momento que o Teu Espírito Santo nos ensine, como a Bíblia promete que Ele iria fazer, Pai. Que Ele fale conosco nesse momento, trazendo, Pai, o maná do céu, aquele que dá alimento à nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se eu pudesse resumir este salmo, na intenção de Deus com ele na nossa vida, eu diria que Deus quer que a gente tenha um espírito alegre, um coração alegre, um sorriso nos lábios, que o Senhor Ele espera de nós uma atitude de júbilo diante dEle, diante das suas bênçãos, diante daquilo que Ele tem lançado na nossa vida, derramado sobre nós. O salmista, ele fala: celebrai ao Senhor todas as terras. Então todo mundo, ele já englobou todo mundo nessa adoração. Todos devem adorar o Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O serviço ao Senhor, a vida que nós dedicamos ao Senhor, aquilo que eu faço para Jesus, a célula que eu lidero, a visita que eu faço, o acolhimento que eu faço para alguém necessitado, o louvor que eu toco, tem que ser com alegria para o meu Deus, tem que ser um serviço alegre para o meu Senhor. Depois ele fala assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu rebanho, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Queridos, a primeira imagem que me vem à cabeça quando eu leio esse texto: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Eu trago à memória assim, uma lembrança que não tem nada a ver com igreja nem com Jesus, tem a ver com futebol. Quando você olha para as filmagens de um estádio, o povo chegando para ver um jogo, o povo vem cantando o hino do time, eles vêm balançando bandeira, eles vêm provocando a outra torcida, eles estão alegres, eles estão vibrantes por algo que é terreno, por algo que é material, por algo que é perecível, que não é eterno. E quando entramos na igreja, muitas vezes entramos cabisbaixos, como se estivéssemos indo para um funeral. Entramos constrangidos, envergonhados, e ainda justificamos dizendo: não, esse lugar é um lugar de respeito. Mas confundimos as coisas, porque estar em silêncio num lugar não quer dizer respeito. A casa da minha mãe, por exemplo, quando minhas filhas estão lá, meus sobrinhos estão lá, é uma festa, é uma alegria, é criança brincando, criança falando, criança na mesa, ali conversando com ela. Para ela o respeito é ter isso dos netos.
se eles entrassem, sentassem e não falassem com ela, passassem reto, fossem direto para o sofá e nem cumprimentassem, esse silêncio não seria respeito, seria um desrespeito. Às vezes nós achamos que com Deus nós devemos agir com cautela, porque nós devemos ter toda uma cordialidade, toda uma pomposidade, mas o que o Senhor Ele espera de mim é um coração sincero, é um coração alegre. Quando olhamos para o rei Davi, o que ele fez quando voltou da vitória? Ele dançou na presença do Senhor, foi o gesto de manifestação de adoração dele. Mas o povo que estava ali, principalmente a sua esposa, o recriminou. Ah, você não deveria fazer isso. Um rei não pode se comportar dessa forma. Queridos, o que o Senhor Ele espera de mim, de você, não é que a gente faça bagunça e desrespeite as outras pessoas, não é nada disso que eu estou falando. O que o Senhor quer é que a gente tenha liberdade de adorá-lo e alegria em fazer isso. Que o nosso coração seja cheio de gratidão a Ele por cada uma das suas bênçãos da nossa vida. Se você parar para pensar hoje, nesse dia, você foi muito abençoado pelo Senhor, independente daquilo que você passou, daquilo que você viveu, das dificuldades que teve, você foi abençoado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus te deu a vida, Deus preservou a tua vida, Deus te deu força para chegar até o final do dia, estar aqui nesse momento, ou presencial ou online, assistindo essa pregação, recebendo essa palavra. Deus te deu respostas de oração que você ainda nem percebeu, mas já estão aí. O Senhor, Ele está te visitando todo dia, e isso é motivo para a gente ser grato ao Senhor, para a gente ter gratidão ao Senhor. Esse ano, mais especificamente agora, o final do ano, eu perdi 3 pessoas que eu tinha proximidade, 3 pessoas que eu conversava com frequência, que faziam parte da minha vida, partiram dessa terra. Um por doença, um por assassinato e um por acidente. Todos eles de forma repentina e inesperada. Todos eles partiram sem a gente poder se despedir, falar tchau, abraçar uma última vez. Nós temos que ser grato a Deus por aquilo que Ele nos dá hoje, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. As pessoas que estão ao nosso lado hoje, elas podem não estar lá amanhã, elas não podem estar lá daqui a pouco, ainda essa noite. Um desses amados, ele saiu segunda-feira passada para trabalhar, e antes de chegar na onde ele trabalha, onde ele estava indo, aliás, para trabalhar, ele sofreu um acidente de carro. Deixou a esposa, 2 filhinhos pequenos, uma dor terrível para todos nós que participamos ali do consolo da família, que somos amigos. Não deu para se despedir, não deu para dizer até logo, não deu para dar um último abraço. Por que eu estou falando isso, querido? Porque hoje, agora, nós temos que aprender a ser gratos. É hoje, é agora, não é amanhã, não é um dia, não é daqui um mês. O Senhor, Ele espera de nós uma posição nesse momento. Quando ouvires a palavra e crê, quando eu ouço e creio, é ali, é naquele momento, é naquela hora que eu tenho que me posicionar em Deus, tomar uma atitude no Senhor, entrar nos seus átrios com júbilo, com cântico, com festa, adorar o Senhor por aquilo que Ele me deu. Minha vida podia ter sido melhor, minha casa podia ter sido maior ou menor, podia ter tido mais filhos, podia nem ter tido filhos, enfim, não importa o que você viveu, você chegou até aqui. Encontre motivos para ser grato a Deus, encontre motivos para se alegrar em Deus, encontre motivos para celebrar o Senhor na sua vida, porque Ele te trouxe até esse momento, foi Ele que te trouxe até aqui, e Ele que vai continuar te conduzindo. Seja grato a Deus pelas pessoas que estão ao teu lado, seja grato a Deus por aquelas pessoas que estenderam a mão um dia para você. Faça uma lista de gratidão. A gratidão, querido, ela é uma coisa
que tem que ser exercitada, sabia? O pecado ele não precisa ser exercitado, ele acontece sozinho. A acusação acontece sozinho. A ofensa, ela é natural. Agora, a gratidão, ela é uma coisa que precisa ser exercitada. Ela não vem sozinha. Nós precisamos usar a memória, precisamos lembrar de pessoas, precisamos vasculhar no nosso coração e encontrar os motivos pelo qual somos gratos. Sabe por quê? Porque a palavra fala que nós fomos gerados no pecado e que o pecado ele habita em nós. E todos os dias esse pecado quer me dominar, quer dominar você. Todos os dias nós lutamos contra ele. Por isso que é muito mais fácil a gente olhar para as coisas e ver o lado ruim delas. Você olha lá fora, choveu, está chovendo. Aí no dia que não está chovendo, está muito calor. Aí no dia que não está calor, está ventando demais. É sempre mais fácil a gente olhar o lado ruim das coisas. É sempre mais fácil a gente olhar as dificuldades e os problemas, porque o pecado habita em nós. Uma coisa que eu aprendi lá no sul, que eu achei muito interessante, a uva, ela precisa de muito frio para nascer, para dar o seu botão, sair os seus frutos. Ela precisa do ambiente frio e úmido. Mas para que ela fique doce, ela precisa de um verão quente. Se o verão é bem quente, a uva vai ficar bem doce. Ela fica mais propícia para o vinho. Ela fica mais saborosa. Ela precisa de calor. Precisa bater o calor em cima dela. Se fizer frio, na época que deveria estar calor, a uva não fica doce. Isso eu não sabia até morar lá. E na nossa vida, querido, não é diferente. Nós passamos situações difíceis, passamos o calor do sol às vezes nas nossas costas, mas esse calor do sol também traz coisas boas, nos ensina, é uma escola de aprendizado. Pelo menos a gente descobre o que não é para fazer de novo, no mínimo isso. Quando passamos dificuldade, a gente no mínimo aprende que aquele caminho não é bom. Vamos fechar essa porta e não vou mais passar por ela. Para pensar, você aprendeu mais nos dias de dificuldade na sua vida do que nos dias que tudo estava bem. Quando tudo estava bem, talvez você não aprendeu nada, nem percebeu alguma coisa, mas quando a coisa foi ruim, foi difícil, foi quando você arregaçou a manga, foi lá, deu a cara a tapa, fez alguma coisa para mudar. E aí a gente olha para a coisa ruim e reclama, quando na verdade a gente deveria olhar e falar: Deus, aquela coisa ruim foi o pontapé que eu precisava para tomar uma atitude de mudança. Obrigado por aquilo ter acontecido. Obrigado por aquela escola. Se tivesse outro caminho, com certeza Deus teria dado. Mas há caminhos que são estranhos aos nossos olhos, mas são caminhos de Deus. Eles são estranhos para nós, são esquisitos para nós, mas são caminhos de Deus. Por isso, querido e amados, nós temos que viver uma vida de gratidão em qualquer momento, uma vida de alegria em qualquer situação. Se eu não posso estar alegre porque a minha conta bancária está em frangalhos, eu posso ser alegre porque eu tenho uma família. Eu tenho minhas filhas, por exemplo, fazendo aqui um exemplo de mim. Se essa situação não está boa, eu posso me alegrar em Deus porque a outra situação está boa. Procurar um motivo para celebrar o nome do Senhor. Procurar um motivo para me colocar na presença de Deus em gratidão. Eu acredito que é disso que o salmista está falando. Não de uma vida perfeita aos olhos dos outros, mas de um coração prostrado diante do Senhor, que reconhece nele a virtude da vida, que reconhece nele as bênçãos recebidas, que reconhece que vem dele tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Hoje, eu e você podemos ter essa postura mudada, esse coração modificado. Ela é uma escolha. Deus, Ele não força nada a acontecer na nossa vida. Ele não força. Eu acho muito interessante a maneira que Deus tratou Jesus quando Ele esteve na terra. Da mesma forma que Ele trata eu e você. Se Jesus orava, Deus atendia. Se Ele não orava, Deus não atendia.
Pastor, mas a Bíblia não mostra nenhum momento onde Jesus não foi atendido. Sim, porque ele sempre estava orando, mas ele precisava orar, ele precisava buscar. Um dia eu fiz esse questionamento para Deus: por que a gente ora se o Senhor já sabe todas as coisas? Por que eu tenho que falar com o Senhor se o Senhor já sabe, antes que eu abra a minha boca, as palavras que vão sair dela? E o entendimento que eu tive foi esse: se Jesus fez, por que eu não preciso fazer? Se o próprio Filho de Deus dobrava o joelho e clamava a Deus, por que eu não vou fazer isso? Quem sou eu para achar que não preciso orar e falar com Deus? Jesus, ele aprendeu, querido, as coisas pelo que sofreu, diz a Escritura. Jesus, ele aprendeu tudo pelo esforço e dedicação, pela busca, pela leitura da palavra, pela oração. E quando ele vai para o deserto, deixa eu fazer um paralelo, né? A gente sempre fala: Deus, envia seus anjos adiante de mim, acampa com os teus anjos ao nosso redor. A gente ora isso, e está certo, ora isso, não tem problema nenhum pedir isso. Mas sabe quando que os anjos apareceram para Jesus lá no deserto? Só depois que o diabo já tinha ido embora. Só depois que Jesus já tinha confrontado o diabo veio para tentá-lo, e ele, com a palavra de Deus, resistiu ao diabo. Aí depois que o diabo foi embora, que aí apareceu os anjos. Deus não mandou os anjos antes guardar, fazer ali um cercado em volta de Jesus e não deixar o diabo chegar perto. Não, Deus provou o coração de Jesus, se Jesus ia manter a fidelidade. Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus para prová-lo, se ele realmente iria ser fiel até o fim. Se com Jesus foi assim, querido, quem somos nós para achar que passaremos essa vida sem ter dificuldade de luta? Mas Jesus, ele sempre teve um coração alegre, um coração disposto a servir a Deus, um coração aberto a atender as pessoas, a receber pessoas de tudo que é tipo de pessoa. Pessoa que vinha doente, pessoa que vinha suja, pessoa que vinha com problemas, que vinha endemoniada, e pessoa que vinha para contrariar ele. Até essas ele recebia com amor e carinho. Até aqueles que vinham para tentar fazer ele cair em alguma palavra, para causar dano para ele. Até esses Jesus recebia de coração aberto. Nunca negou a sua presença a ninguém. Jesus também não nega a presença dele a você. Jesus não nega em momento nenhum a presença dele a você. Esse já é um belo motivo para termos um coração alegre. O Senhor está comigo, o Senhor não me nega a sua presença, o Senhor permanece constantemente ao meu lado, independente do que eu estou passando, se o dia está bom, se o dia está difícil, Deus é comigo, Jesus é comigo, Jesus está na minha casa, Jesus está no meu trabalho, Jesus está dentro do meu carro, aonde eu estou, Jesus está. Esse é o motivo principal para a gente estar alegre, para o nosso coração se encher de alegria, e não mais, de forma alguma, transmitir tristeza, amargura, ressentimento. Essas coisas, elas envenenam a nossa alma. Essas coisas, elas são como pedras amarradas aos nossos pés. Talvez a gente consiga caminhar por algum tempo com aquelas pedras amarradas, mas vai chegar um dia que vai cansar, e a gente vai desistir de caminhar. Precisa cortar as cordas, deixar aquilo lá para trás. Alguém me feriu, me magoou, fez algo contra mim no passado. Abençoa, querido, libera ele, libera ela. Fala: Deus, eu perdoo porque a tua palavra diz que eu devo perdoar, eu quero viver a tua palavra. E se você não sente vontade, fala para Deus, fala: Deus, eu quero perdoar, eu não sinto vontade alguma, mas eu perdoo mesmo assim. Mesmo sem vontade alguma, eu perdoo. Não fique carregando pesos que Jesus já levou na cruz. Uma vez eu ouvi uma parábola que dizia que um homem estava na beira da estrada, com uma grande mala nas costas, uma grande bolsa, e pedindo carona, fazendo aquele gesto de carona, e parou uma caminhonete.
E o rapaz da caminhonete, ele estava com algumas coisas no banco, só tinha 2 lugares, né? E ele falou: olha, eu não consigo te levar aqui dentro, mas sobe aí atrás na caçamba, eu te levo, né? Você está indo, os 2 estavam indo para o mesmo lugar, na mesma direção. E o rapaz subiu. E o motorista começou a dirigir aquela caminhonete, e depois de um tempo ele olha no retrovisor e percebe que o caroneiro estava em pé, com a mala nas costas. E ele parou a caminhonete, olhou para o rapaz e falou: meu amigo, senta, solta a bolsa. Aí o rapaz olhou para ele e falou: não, o senhor já está fazendo o favor de me carregar na caminhonete, deixa que a mala eu carrego. Você entendeu essa história, que parece boba, né? Mas como assim, deixa que eu carrego? A caminhonete já estava levando o peso dos 2, da mala e dele, né? Mas não é isso que a gente faz com Jesus às vezes? A Bíblia fala que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades e dores, todos os nossos pecados, todas as nossas mágoas, ressentimentos, amarguras. Jesus já carregou tudo, mas de repente a gente está carregando ainda: eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha irmã, não, foi muito mal o que fez para mim. E Jesus está lá na cruz falando: ei, eu já carreguei isso daí, você não precisa mais carregar essa mochila nas costas, eu já carreguei para você isso daí, me entrega esse negócio, não tira da cruz, deixa aqui comigo. Jesus já morreu na cruz por todas essas coisas, nós não precisamos carregar, e isso é motivo para estarmos alegres, queridos. Jesus não fez nenhum inimigo durante a sua vida, ele não fez nenhum. Mas pastor, ele foi crucificado, pessoas odiavam ele, pessoas se tornaram inimigas dele. Como você fala que ele não fez nenhum? Sim, ele não fez nenhum. O coração dele estava limpo, disposto a perdoar todos, e na cruz ele fez isso. Senhor, não coloque sobre eles esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não olhou para aqueles homens e falou: você é meu inimigo, não gosto de você. Jesus não fez isso. No pior momento da sua vida, sangrando, passou a noite apanhando, sendo espancado, estava com pregos nas mãos e nos pés, uma coroa de espinho na cabeça, seu sangue vertendo, seu fôlego esvaecendo. Ele ainda perdoa aquelas pessoas, porque ele não fazia inimigos, ele não tinha ressentimentos, ele não carregava mágoas, tudo ele perdoava. E aquilo que ele carregou da minha e da sua vida já está perdoado, nós não precisamos continuar carregando. Tome uma posição hoje de ter um coração alegre em Deus, não um coração amargurado e ressentido, de ter um coração purificado pelo Senhor, limpo pelo Senhor. Tenha júbilo na sua vida, tenha alegria, celebre ao Senhor pelo dia que você vive. Abra a janela da sua casa de manhã cedo, glorifica a Deus pelo sol. Se não tiver sol, glorifica pela chuva, mas dê glória a Deus, dê glória a Deus por aquilo que você tem vivido e passado, e que aquelas dores, lutas, tribulações que um dia vieram sobre você lá atrás, que tenha sido uma boa escola e que fique lá atrás. Olha, foi bom eu ter vencido aquilo, aprendi algumas coisas, e fique lá atrás. Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, guarde a lembrança como uma escola, mas não guarde um coração machucado e ferido. Entrega na cruz, entrega isso para Jesus, e tenha um coração grato, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, em nome de Jesus. Aquilo que você viveu esse ano, querido, aquilo que você passou, alguém que te feriu, alguém que de alguma forma te ofendeu, perdoe, deixe para trás, trate com amor daqui para frente, ore por essa pessoa, fala: Deus, eu abençoo essa vida, eu declaro a tua paz, que ele venha conhecer Jesus como eu conheci, que ele venha te conhecer, que ela venha te conhecer como eu estou te conhecendo hoje. Perdoe,
não carregue um peso que Jesus já carregou. Amém, queridos? Eu convido você a orar comigo, a ficar de pé, a se colocar agora na presença de Deus, da maneira que você está. Feche os teus olhos. Se você lembra de alguma situação aonde você ainda não perdoou, eu quero convidar você a fazer isso agora, a orar por essa pessoa, a orar por essa situação. Talvez você não perdoe a si próprio por algo que tenha feito. Deus quer que você limpe teu coração nessa noite. Você não precisa me contar, conte para Jesus, é Ele que vai limpar o teu coração. Pai de eterno amor e graça, a tua palavra, Deus, ela nos leva por caminhos que nós nem imaginamos, Pai. Começamos essa palavra hoje falando de um coração alegre, e de repente o Senhor nos leva a entender que um coração alegre é um coração que perdoa, é um coração que está limpo das mágoas e dos ressentimentos. Pai, aquilo que está no coração dos meus irmãos, que tem machucado, que tem ferido, que tem sido como uma pedra amarrada aos seus pés, ou como uma grande bagagem nas suas costas, papai, que o Senhor venha estender a tua mão nesse momento e tirar do coração desses amados e amadas, Pai, todo esse peso, em nome de Jesus, que toda a armadilha de Satanás seja desfeita nesta noite, agora, em nome de Jesus, e que teu povo seja livre, Pai, para perdoar, para abraçar, para amar, para se reconciliar, como Jesus na cruz, Pai, que olhou para os homens que estavam ali sendo seus algozes, sendo ali aqueles que o machucavam e o feriam, e disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Que assim possamos orar, Pai, nessa noite, sobre aqueles que ainda não estão com o Senhor, Pai, não andam com Jesus, que o Senhor os perdoe, Pai, porque não sabem o que estão fazendo, e que nós, Papai, não venhamos também a magoar os outros, ferir os outros, ser causa de tropeço para alguém. Que o Senhor nos conduza no caminho da Tua palavra, que possamos viver todos os dias, Senhor, conforme a Escritura diz, Pai, meditando na palavra dia e noite, Pai, para assim aprendermos a viver com o Senhor e como o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, derrama agora, Pai, um espírito de gratidão, de alegria, de amor, de felicidade. Vem trazer, Pai, a cada vida, a cada coração, um despertar, Senhor, de celebração e júbilo. Que possamos entrar na Tua presença, no nosso TSD, Pai, com alegria, celebrando o Teu nome. Que possamos louvar o Senhor em todo e qualquer tempo, em qualquer lugar, Pai. Que possamos ser luz para esse mundo, Pai, sal para essa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele derrame a graça abundante dEle sobre você. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau.